uma fonte é faltando, uma fonte faltando. Quando a gente está acionando o motor CC por um conversor internamente tem duas fontes. Ele tem uma fonte aqui, ó, A1, A2, que é para a armadura, motor. Uma outra fonte que é para o campo. Conexão independente. Pode ser paralela, pode ser série paralela, que é a composta. Né? Beleza, independente. Com essa configuração, nós só podemos alimentar o campo com tensão contínua ou alternada. Armadura com tensão contínua ou alternada? Contínua. Bem? Contínua. Correto? Só. Mas existe uma ligação que eu posso fazer quando o motor tem o campo sério, é colocar a bobina de campo sério em série com a armadura. E aí, rodar apenas com a bobina de campo sério, sem a bobina principal, sem a bobina paralela, a bobina independente. Ok, daí? Só que essa bobina do campo sério, ela tem uma característica. Esse pesado. Eu pego praticamente sozinho. Olha só, com uma mão só. Pessoal, olha aqui. Quem não conseguir enxergar, vem aqui. Está vendo que aqui nós temos quantas bobinas grandes? 4. 4. Bobinas pequenas? 4. As bobinas pequenas são de quê? Interpolos. Interpolo. Correto? Isso. Ela organiza o fluxo aqui dentro e ajuda na comutação. As bobinas principais são responsáveis pela geração do campo principal. Gera aquele fluxo φ da equação do torque, da equação da tensão induzida. Kφ e A. Φ é o fluxo gerado por essas bobinas. É o fluxo que sai em cada um desses polos. Correto? Aquela equação da tensão induzida é Kφ ômega de velocidade. Esse fluxo φ é o fluxo por polo. Então, o fluxo que sai em cada uma dessas sapatas polares, da superfície dessas sapatas, é o fluxo φ. Vezes o K. Aqui dentro do K tem uma componente que agrega o número de polos. Aqui tem o número de polos dentro de K. É Zt sobre 2π vezes A. Então, o fluxo φ por polo vezes o número de polos dá o fluxo resultante no interior da máquina. Esse fluxo em cada um desses polos é gerado pela corrente que circula nas bobinas. Então, o fluxo, segundo a lei de Ampère, é número de espiras vezes corrente dividido por relutância. Relutância é a dificuldade a passagem de fluxo. N é o quê? Número de espiras. I é o quê? Corrente. Então é a corrente que circula na bobina em torno da sapata, gerando nessa um fluxo que entra e que sai, caracterizando um polo sul e um polo norte, respectivamente. Correto? Beleza. Essas bobinas, se vocês olharem aqui, só aqui de perto vocês vão conseguir ver, ela é composta por muitas espiras de fio fino. Tá, estou falando de uma máquina de pequeno porte, aqui está o fio de 0,5 milímetro quadrado e tal. Mas, claro, uma máquina de grande porte, uma bitola bem maior e tal. Mas a correspondente, ou a relação entre a bitola, a seção transversal do fio, para o campo principal e para o campo série, é muito diferente. Então, se vocês olharem aqui, tem muitas bobinas de fio fino, que são o fio das bobinas do campo principal. Em cima das bobinas do campo principal, tem uma outra bobina com poucas espiras, mas de fio muito mais grosso, área de seção muito maior,
que é a bobina do campo sério. A corrente que passa no rotor da armadura sai e circula por essas bobinas. Bobinas é uma sobre a outra. Então a bobina do campo principal e as bobinas do campo... Como são poucas espiras, essas bobinas têm pouca ou muita indutância. Quem se lembra da equação de indutância? N ao quadrado vezes permeabilidade vezes a área do núcleo dividido pelo comprimento do núcleo. Isso é indutância. Então, olhando uma bobina, internamente, nós temos aqui uma bobina de fios muito finos, ou mais finos, que é a bobina do campo principal. E em cima dessa bobina tem uma outra de poucas espiras, que é a bobina do campo certo. Está vendo lá? Duas bobinas. Então essa bobina do campo sério, por ter poucas espiras, ela tem indutância baixa. Onde eu quero chegar com isso? Quero dizer que no motor de campo sério, as bobinas do campo sério têm baixa indutância. Indutância é baixa. Presta atenção, porque é isso que viabiliza essa máquina rodar com corrente alternada. A máquina de corrente contínua. A gente aplica tensão contínua, circula corrente contínua e ela gira. Gira por quê? Porque quando a corrente circula por aqui, cria campo magnético. Essa bobina que está desenhada aqui é essa que está desenhada aqui. É a mesma que circula no rotor aqui. Então, quando o motor de corrente contínua tem corrente, essa corrente gera fluxo, cria o campo. Como nós sabemos que o torque é função do fluxo, torque é função do fluxo e da corrente de armadura. Num campo sério não existe paralelo, claro. Então, para ter campo magnético, para ter fluxo fio, precisa de ter, hein pessoal? Corrente. Ou seja, quando tem corrente na armadura, passa a ter fluxo no campo. Diferentemente de uma máquina paralela ou máquina independente, onde a corrente do campo é uma, a corrente da armadura é outra. Aqui não. Para ter fluxo fio, tem que ter corrente. Porque vê, é a mesma. A mesma corrente que circula no motor é a que circula aqui. Vê? Tem as espuras aqui. Vou desenhar do lado de cá. Vem da fonte. Opa, essa aqui vai para a fonte. Tá vendo? Tem sério. Então, o motor de corrente contínua de campo sério pode funcionar em condição sem carga. A vazio. Por que não? Porque a vazio, a demanda de torque é baixa. Como não tem torque, não tem corrente. Mas se não tem corrente, não tem. O que acontece com o motor a vazio se não tem fluxo? Corrente contínua. Dispara. Adquire sobrevelocidade. Deixa eu ver. A máquina de controle de você desenhou aquela motor do ar meio que interdir, e também se liga para você? Não. Esse é o enrolamento principal. Ele é do paralelo ou ele pode ser usado como paralelo ou como independente. Mas ele tem que ser outra. Bom, para esse caso nosso aqui, nós não vamos usar. Está vendo que o nosso motor aqui tem os dois, entendeu? Mas na operação como campo sério, e para a aplicação que nós vamos falar aqui, hoje, que a gente fala hoje, não existe esse enrolamento. Ok? Porque esse motor aqui é um motor didático. Ele precisa das duas bobinas, porque a hora a gente usa os dois enrolamentos e tal. Agora, quando você vai ter uma aplicação, por exemplo,
de um motor de campo sério para acionar a locomotiva, as locomotivas que passam, todas elas são motores de campo sério. A informação que eu tenho, eu não tenho informação que hoje já consigam utilizar motores de indução, por exemplo, motor de corrente contínua com outra configuração. Os Estados Unidos andaram fazendo testes, mas que eu saiba ainda não deu certo. Ainda se usa motores de corrente contínua de campo sério. São vários motores, cada truque de uma locomotiva usa 2 motores desses. Né? Então esses motores têm essa característica. Portanto, não pode funcionar a vazio, porque a vazio não tem corrente. Sem corrente, não circula na bobina do campo sério, não gera fluxo. Então ele precisa trabalhar com um certo nível de carga. E é um motor muito robusto, porque com pequena dimensão ele consegue gerar muito conjugado. Né? Por que isso? Porque à medida que o motor entra em carga, pesa, a velocidade caindo, a corrente armadura. Ei, pessoal? Quando o motor pesa, a corrente sobe. Quando o IA sobe, ele circula pelo enrolamento do campo sério. Circula pelo enrolamento do campo sério, o que acontece com o fluxo? Aumenta. Então, o torque aumenta pelo aumento da corrente e aumenta pelo aumento do fluxo. Então, esse fluxo, o que é que gera esse fluxo? Corrente. Hein, pessoal? O fluxo, nesse caso, é gerado pela corrente de armadura, o número de polos do fluxo vezes do campo ou da bobina. O que é isso aqui, ó? Isso é um K. Número de espiras sobre relutância é uma constante. Então eu posso dizer que o fluxo do motor de campo sério, é igual a 1K vezes o IA. Então como é que fica o torque, pessoal? O torque vai ficar o K da armadura vezes o Kzinho do campo sério vezes corrente de armadura vezes corrente de armadura. Eu estou substituindo esse termo aqui, ó, o fluxo por esse termo. K vezes K. Então o torque vai ser um Kzão vezes a corrente da armadura ao quadrado. Tá vendo? Ok, pessoal? Ok, Rafael? Esse casinho seria igual. Não é igual ao outro K. Esse K aqui é o K da armadura. Nesse K tem um número de polos. Dentro desse K tem um número de polos. Esse Kzinho aqui, ó, é esse aqui, porque o fluxo de armadura, o fluxo do campo sério, é o número de espiras do campo sério vezes a corrente de armadura, que é ela que circula no campo sério, dividido pela redutância. Número de espiras dividido por redutância é constante. Eu chamei de K, vou chamar de C, de Z. É uma constante. Okay? Então, esse fluxo φ é o K vezes IA. Substituindo o fluxo φ da equação de torque por K vezes IA, dá isso aqui. Junto os dois K dá um K geral vezes IA ao quadrado. Perceberam? Duplamente função de corrente. Por quê? Por quê, Luiz? Porque é campo sério. Isso aqui só vale para campo sério. Isso só vale para campo sério, onde o fluxo do campo é gerado pela própria corrente da armadura. Então, o torque é 1K vezes a corrente da armadura ao quadrado. Ok, Thiago? Ok, Thiago? Como é que você lembra? Natália, entendeu, Natália? Bom, o que isto nos traz para entendermos o funcionamento da máquina? De corrente contínua, campo sério. Como o torque é função da corrente
de armadura ao quadrado, o que acontece se nós aplicarmos a esse motor, aos terminais A e B da armadura, se ao invés de aplicarmos uma tensão contínua, aplicarmos uma tensão alternada, como por exemplo a tensão da tomada da cozinha lá de casa. Ora num sentido, ora no outro sentido. Então, se nós aplicarmos a esse motor uma corrente alternada, ora positiva, ora negativa, isso aqui é corrente. Na armadura, só que alternada. Quando a corrente for positiva, qual o valor do torque? O torque, o valor não. O sentido do torque, ele é positivo ou é negativo? Positivo. Se a corrente é positiva, que é o quadrado. Um valor qualquer ao quadrado, um valor positivo ao quadrado, dá um valor positivo. E quando a corrente for negativa? Também. Corrente negativa ao quadrado fica Positivo. então o torque continua positivo. Viu? Por isso que ele pode funcionar com corrente alternada. Por isso que o liquidificador das nossas casas é assim. É o motor de corrente contínua de campo sério. Só que ele pode operar como campo com alimentação alternada. Exemplo disso. Essas furadeiras de impacto, o que mais? Espremedor de frutas, o que mais? São esses aí, né? Aplicações onde se requer altas velocidades, porque o motor de corrente contínua de campo sério, ele trabalha em alta velocidade, por quê? Trabalhando a vazio, o fluxo é baixo. Se o fluxo é baixo, a velocidade sobe. A vazio. Quando a carga aumenta, a corrente aumenta. Só que ela aumenta ao quadrado. Então ele fica muito forte. Então ele pode girar em altas velocidades e quando trabalha sob condição de carga, gera altos torques. Bom, aí é projeto. Né? O limite de carga, quando você fala carga, nós temos que relacionar carga com potência ou com conjugado. Claro, ele está limitado pela característica dele. Bobina, resistividade, resistência, né? Geração de calor. Isso é limitado pela potência da máquina. No eixo, a limitação é torque. Ele é um motor de alto torque. Eu não tenho figura aqui, eu não sei onde que está. Normalmente tem alunos aqui que são da trabalho na Vale, na manutenção da Vale, e trabalham com essas locomotivas aí. Aqui tem. Então, normalmente trazem fotos, motores que quebram e tal. Você verifica um motor desse, em torno de 250 kW, cada motor que vai num truque de roda de uma locomotiva, em torno de 250, 350 kW, é um valor assim. O motor, ele é relativamente pequeno e desenvolve um conjugado, um torque violentíssimo. Por isso que o eixo do motor, ele é de um diâmetro muito superior ao que normalmente é para uma máquina convencional, de campo paralelo. Por quê? Porque ele é uma máquina que trabalha com muito torque. Então o eixo especial é normalmente com aço forjado, né, de grande diâmetro. Porque são motores para trabalhar com muito torque. A velocidade pode ser baixa, porque potência é torque vezes velocidade. Potência é a capacidade do motor gerar conjugado, torque, com velocidade. Agora, o motor de campo sério ele pode funcionar com baixas velocidades, mas com torque altíssimo. Okay? É característica dele. E essas aplicações domésticas, comerciais, ou mesmo na indústria, mas em baixas potências, normalmente se usa esse tipo de motor. Só que com corrente alternada. Pelo fato desse motor ser de concepção de alimentação contínua e também aceitar a alimentação alternada, ele recebe o nome de motor universal. E normalmente é um motor universal monofásico.
normalmente está nessa faixa aí de motores monofásicos ou no máximo bifásico. Ok? Então, motores universais é um das características das configurações de motor CC que podem trabalhar com corrente alterna. Portanto, ele é nosso foco aqui no estudo de motores monofásicos. Torque define sentido de esse motor normalmente eles não são para você fazer inversão de corrente, você precisa inverter a bobina, né? Você deve inverter só a bobina. Pessoal, tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Certa vez eu perguntei uma avaliação de máquinas. Na armadura, o fato de ele ter o comutador, ele proporciona isso. Na armadura, a corrente inverte. Ela inverte. Ora ela é positiva, ela é negativa, ela sai. Internamente ela está invertendo. Só que ela inverte o sentido da corrente, inverte o fluxo da armadura, inverte o fluxo de campo simultaneamente. Você não inverte um em relação ao outro. No motor CC normal, você mantém esse campo constante e você pode inverter essa tensão. Coloca positivo aqui, negativo aqui. Depois de um certo tempo, você perde. Coloca negativo aqui e positivo aqui. A corrente aqui inverte. Só que ela não inverte em regime permanente, inverte transitoriamente. Você faz reversão, assim por diante. Aqui a corrente alternada, está invertendo ciclo a ciclo. Cada ciclo. A sua pergunta é, bom, havendo inversão aqui, o que acontece? Para esse tópico, para esse objetivo, nada. Porque ela está invertendo aqui, o fluxo que a armadura gera inverte, mas nessa condição o fluxo de campo também inverte. Então os dois invertem simultaneamente. Quando você quer inverter a velocidade do motor de campo paralelo ou campo separado, de campo independente, você inverte só a armadura, mas o campo não mudou. Mas aqui não tem jeito, quando você inverter, você inverte outro. O que acontece, pessoal, se nós fizéssemos isso aqui, ó? Que configuração é essa aqui? Paralelo. Hein? Paralelo, né? Posso variar esse aqui, essa da armadura. Beleza, paralelo. Agora, se ao invés de uma fonte contínua, eu aplicar uma fonte alternada. E matar, o que acontece? Aqui. Quando a corrente, a tensão inverter, quando a tensão inverter, essa corrente inverte, e essa corrente, então, inverte. Não é a mesma tensão? Inverte ou diverte? Quem falou? Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Que pouco é isso? É um pouquinho ou um poucão? Hein? Depende da impedância. Essa bobina aqui tem muita impedância. A bobina que nós desenhamos anteriormente, ela é de campo sério, ela tem pouquíssima impedância. Simples observar. Olha aqui a quantidade de espiras. A quantidade de espiras do campo sério para esse motor que eu posso contar no dedo. Nos dedos, das duas mãos. Com os dois pés. Tem no máximo 10, 20 espiras aqui. Agora, olha a quantidade de espira que tem no campo principal. Deve ter umas 1000. E número de espiras é o que mais afeta a impedância.
muito alto. Então, o que acontece no sistema de tensão alternada? Aqui está a tensão da armadura. Sendo ela alternada, o que acontece com a corrente de campo? A corrente da armadura, ela faz assim, olha, ela traz só um cadinho. Essa aqui é a corrente da armadura, essa que passa em rotor. Agora, a corrente de campo, vocês estão enxergando aí, pessoal? A corrente de campo, ela está aqui. Ela está ali assim. Nossa. Aí o que acontece? Torque é capilanciado. Quem é que gera esse fluxo φ aqui na conexão paralela? Hein? O IF, né? Beleza. Na armadura, quando a tensão vira negativa, torna-se negativa, o que acontece com a corrente na armadura? Rapidamente torna-se negativa. Então, o IA fica negativo. Logo em seguida, aqui, a tensão fica negativa, corrente negativa. Então, como é que está a corrente de campo? Positivo. E como é que fica o fluxo de campo? Positivo. Viu? Aí, terminou o semiciclo negativo, voltou o semiciclo positivo. A tensão retornou ao semiciclo positivo. Logo em seguida, a corrente de armadura voltou a positiva, ela ficou positiva. Mas a corrente de campo, consequentemente, o fluxo de campo está ainda, hein, pessoal? Negativo. Aí o campo fica negativo. Só em determinado momento, a partir desse instante aqui, olha, desse ponto até esse ponto, e daqui até esse ponto aqui, ó, as correntes de campo e de armadura têm a mesma direção, então elas geram torques positivos. Aqui gera torque negativo, aqui gera torque positivo, aqui gera torque negativo. Então o motor funciona ou não funciona, ele fica só vibrando. Por quê? Porque a bobina de campo principal, por ter muita espira, tem muita impedância. Com isso, a corrente fica muito defasada da tensão e na alternância da tensão aplicada, gera esse problema. Ora o torque fica positivo, ora o torque fica negativo, o motor não gira. Então não dá para o motor de campo, o motor de corrente contínua, usando o campo principal, funcionar como corrente alternada, mas dá para usar como campo centro. Esses são os motores universais. Ok? O motor de lavadeira também é universal, né? Motor de lavadeira, de tanque, acho que da máquina de lavar, né? É lavadeira. Lavadeira. Máquina de lavar. Máquina de lavar. Máquina de lavar. Máquina de lavar. Motor de máquina de lavar. Se não usa, pode usar, tá? Porque é uma aplicação muito robusta para isso. Ok? Não está entendido aqui? Essas lavaduras, geralmente elas ficam lavadura, né? Geralmente elas ficam alternando. E gira por lado e elas ficam assim. O tanquinho que gira só no sentido. Seria no caso o motor desse parâmetro, ela fica invertendo. Ela inverte. Eu sei que uma delas usa motor de campo sério. É motor universal. Achei que fosse as duas. Esse aqui, essa aplicação assim, falando aqui, não, mas ali ele não chega nem girar. É só tremendo. Não gira. Para você conseguir inverter a velocidade, você tem que inverter a velocidade do campo sério em relação à armadura. Entendeu? Tem que inverter o campo sério. Pessoal, esse tema está no item 7.10 do livro texto, tá?
Bom, agora voltando aos motores de campo sério, com concepção de corrente alternada. Nós falamos do motor monofásico, mas com a concepção de motor de corrente contínua, que é universal. Existem os motores monofásicos com a concepção de motores de indução. Ali um exemplo. Né? Surgiu uma pesquisa a partir dos Estados Unidos, que isso foi debatido na época do apagão, década de 90, quanto à utilização de inversores de frequência para acionamento de motor de indução. É claro que, só estou falando aqui uma contextualização, porque existem, digamos, requisitos, complicações, limitações para utilizar motores monofásicos com inversor. Porque esses motores monofásicos, como nós vamos falar, usam capacitores. E inversor não gera senoide perfeita na frequência industrial, 60, 50 Hz. Para gerar essas frequências, ele utiliza técnicas que usam chaveamentos em frequências muito maiores. Então, um inversor de frequência como esses nossos no laboratório, para gerar 60 Hz, eles geram uma portadora de 15 kHz. E como os motores monofásicos de indução normalmente utilizam capacitores, não podem ser acionados por inversor de frequência, porque a reatância capacitiva cai com o aumento da frequência. Como o inversor gera altas frequências, a reatância capacitiva do capacitor cai violentamente, a corrente nele sobe violentamente, ele queima. Né? Se não queima na hora, a vida útil dele cai drasticamente, exponencialmente. Não pode. Existem motores monofásicos que não usam capacitor. Nós falamos no início sobre um deles. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Aqui, olha, nós falamos do motor monofásico como um motor que, obviamente, ele tem uma única bobina característica, né? Ele pode ter um espaçamento aqui, uma distribuição do bobinado no interior das rânulas do estator, mas aqui nós estamos simbolizando por apenas uma bobina. E a gente vê que essa bobina, como nós falamos, ela gera campos que são campos pulsantes, norte para lá, sul para cá, norte para lá, não tem sentido de giro. Né? Então, se nós fôssemos implementar uma curva que relaciona torque com velocidade, ela seria mais ou menos assim. Ou seja, com o motor parado, o torque gerado por ele é nulo. Por quê? Porque quando há inversão da corrente, ela quer inversão do torque, existe uma vontade de puxar o rotor, acionar o rotor num sentido e acionar o rotor em sentido contrário. Se existe um rotor aqui dentro, quando os polos invertem, ele tem um duplo sentido de conjugado. Ele quer ir para lá, quer ir para cá. E não gira, ele só fica vibrando. Não tem um sentido de giro definido pela interação do campo magnético. Por isso que esses motores monofásicos, a concepção monofásica, são chamados motores com pulsação de torque. Okay? Então esse aqui, olha, seria um motor de rotor em curva com bobinado estatório. E aqui seria a curva de conjugado desse motor. Na partida, o conjugado resultante é nulo. Ok? Por quê? Porque o campo não tem sentido definido. Não é girante.
Isso aqui, obviamente, termina aqui. Certo? Então, aqui é a área da bobina. Ele vai gerar um campo magnético que hora é para lá, hora é para cá. Se considerarmos apenas uma única fase, ou no máximo 2 fases. Se for trifase, aí eu vou ter 3 conjuntos de bobinas como esse aqui. Aí, filé. Isso aqui é o que nós falamos, né? Pela interação dos campos magnéticos, o campo principal gira e uma máquina de corrente alternada. Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui é o que nós falamos anteriormente. Esse conjunto aqui de bobinas, esse estator aqui, esse motor de indução, monofásico, ele tem 2 bobinas, a bobina principal e a bobina auxiliar. Não tem capacitor. Ele tem essa chave aqui, uma switch, que pode funcionar apenas durante a partida, ou ela pode ficar dentro direto. Mas o objetivo dessa bobina é simplesmente gerar o conjugado inicial para ele girar. Não sei se vocês fizeram aqui, se eu não fiz aqui com essa turma eu esqueci, mas nós podemos acionar, por exemplo, o motor trifásico, tirando uma bobina. No motor como esse ali, o motor trifásico, quando a gente for acioná-lo, né, através de uma fonte trifásica, eu posso tirar um dos cabos, uma fase. Ele vai girar? Não gira. Agora, o que acontece se eu der uma triscada no rotor dele, no eixo dele? Gira. Ele gira. Para qual lado? O lado que eu forçar. Aqui empurrar. Para qualquer lado, porque o torque é pulsante. O lado que for, ele vai. Ele precisa ter conjugado inicial, que no motor normal, mono ou bifásico, é nulo. Mas, se nós criarmos essa outra bobina aqui, ó, uma bobina auxiliar, com característica do enrolamento diferenciado, qual a diferença? É o que nós falamos. A partir de uma tensão aplicada, com esse motor. Vê, aqui, olha, eu estou gerando, vou colocar essa corrente aqui como corrente principal e essa corrente aqui como corrente auxiliar, 2. A partir dessa tensão, nós vamos especificar um bobinado, projetar um bobinado com um grande número de espiras de fio mais grosso. Essa bobina aqui. Então ela tem indutância alta com resistência relativamente baixa. Não é muito baixa isso, relativamente baixa. E a gente vai confeccionar essa bobina auxiliar aqui com muitas espiras, de bitola, área de seção transversal mais baixa. Ok? Então nós teremos uma bobina com resistividade baixa e uma bobina com resistividade alta. Ok? Resistência alta. A bobina principal, a corrente da bobina principal, como é que fica em relação à tensão? Se a resistência dela é baixa e a indutância maior, relativamente maior. Quase 90, né? Nós podemos chegar a uma alta, a essa posição vetorial, considerando que a bobina fosse puramente indutiva, ou seja, resistência nula. Né? Então, essa bobina auxiliar acaba criando um campo, tá vendo? Muito defasado, uma corrente muito defasada em relação à tensão. Por que ele é muito defasado? Porque ele é muito indutivo, pouco positivo. A mesma tensão que alimenta a bobina auxiliar, alimenta a bobina principal, alimenta a bobina auxiliar, tá vendo? Só que ela é mais resistiva. Normalmente, ela tem condutores com área de seção transversal menor. Estrategicamente menor. Com isso, a bobina é mais resistiva. Consequentemente, a defasagem dela em relação ao tecido, isso aqui cria
uma corrente resultante que está aqui. E essa corrente resultante cria o fluxo resultante. E à medida que a tensão varia, diminui e inverte, essa corrente inverte mais rapidamente próximo da tensão e essa aqui demora mais. Então, ora, a corrente resultante está aqui, ora ela vai estar 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 aqui de novo. Vocês entenderam? Genésio. A amplitude da corrente que passa no enrolamento auxiliar é menor também, né? É menor. É por isso que o fluxo não é constante. Exato. Mas qual é a necessidade dessa corrente? Qual a necessidade dessa corrente de enrolamento auxiliar? Só para partir o motor. Isso, entendeu? A necessidade dessa bobina é só para ganhar torque de partida. Olha aqui, ó, como é que é o torque? A curva de torque com velocidade. Ou esfregamento. A curva de torque desse motor é assim. Na partida, não tem torque. Perceberam? Como é que era a curva do motor? Se ele fosse trifásico, se esse motor fosse trifásico, como é que seria a curva dele? Se a frequência fosse a mesma, o campo, a velocidade sempre fosse a mesma. Se fosse trifásico, seria assim, né? Uhum. Tá lembrado? Ou seja, motor trifásico tem torque de partida. Motor monofásico? Não tem. Então nós precisamos criar um totalzinho de torque. O mínimo que seja suficiente para começar a girar. Começou a girar e vai embora. Mas é justamente a partida que precisa de torque maior. Pela carga, Depende da carga. Depende da carga. Se você tiver uma carga que demanda torque de partida muito alto, você não pode ter esse motor. Esse não. Se for uma carga com torque de partida alto, mas se for baixo, não caracteriza, não demanda utilização de motor trifásico, ou se você não tem a disponibilidade de uma alimentação trifásica, aí essa configuração não é interessante. A configuração interessante é a que usa capacitor de partida. Por exemplo, o exemplo que ele deu aqui é relacionamento de curva quadrática. Por que é interessante para a curva quadrática? Como ventilador. O torque inicial é quase zero. Sim. Não é esse motor. Por isso que aquele motor é de campo sério. Por isso que liquidificador tem que usar campo sério. Esse motor não dá para usar em liquidificador. Né? Você vai fazer um suco lá, coloca aquele monte de morango, umas 10 pedras de gelo, aquele vai ter que filtrar dele. Só gelo. Campo sério não. Campo sério, pesou, corrente sobe. Sobe, o torque vai ao quadrado. Aumentou mais ao quadrado, até o limite dele. Esse campo sério para esse tipo de aplicação. Por isso que eu acho que lavador, esses máquinas de lavar, tem que usar. Se não usa, eu acho que tem que usar. Mas eu tenho quase certeza que é campo sério. Tá? Então, pessoal, esse tipo de motor, como ele não utiliza, o campo principal não gera torque de partida, esse enrolamento ele serve para dar essa mudança ou a criação de uma corrente resultante mais variável, né, girante, mas com uma oscilação muito grande. Não cria um fluxo constante, mas ele gera um certo torque de partida. Aí ele faz isso. Então ele gera um torquezinho de partida. É baixinho. Por isso que esse tipo de motor é só para aplicações onde realmente o torque é baixo, como por exemplo. Aí não precisa de capacitor. Assim,
Depois que partir ali, eu posso desligar o... Você pode tirar o campo certo. Não, eu tô Porque falando. ele não está mais aqui, ele está para frente. A bobina auxiliar. Tira o auxiliar, você pode tirar o auxiliar. Aí normalmente usa uma chave centrífuga que é montada no próprio eixo do motor. Aqui tem um exemplo de um motor desse. Tá vendo? Típico dele. Quando o rotor começa a girar e chega a certas velocidades, a força centrífuga faz esse sistema aqui, ó, empurra essa aletazinha e abre o contato aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é feito o contato, essas partes. Tá vendo aqui? Esse contato aqui. Em altas velocidades, empurra essa aleta e o contato abre. Tá vendo? Porque nesse caso eu preciso de torque de partícula mais alta, você precisa fazer muita regressão. Né? Se quiser sujar a bola, tá aqui, né? Então, em altas velocidades, essa partícula é empurrada para fora e força que ele joga esse lugar e aí tira. Esse é um motor de... Isso. Gera fluxo desse. Aumenta a corrente total, mas ela possibilita a criação de um fluxo que gira. Se fosse só monofásico, esse fluxo seria só aqui. Ou ele seria para cá, ou ele seria para lá. Só assim, né? Se fosse só o campo principal, o fluxo seria esse. Agora, como é auxiliar, não tem auxiliar, quem? Se for Ó, o John. Chega atrasado. Se fosse só o campo principal, a corrente só existiria a corrente do campo principal, ela seria aqui, né? Aqui. Então, ó, quando a corrente inverter, o fluxo, essa corrente gera um fluxo, ó, que é o fio. Quando a corrente inverte, o fluxo passa para cá. Qual o sentido do giro? Não sei. Vamos descer para lá, descer para cá. Então é nulo. Agora, se você cria um enrolamento auxiliar, aí você coloca uma correntezinha aqui, aí sim, aí você gera uma corrente desviante. Essa corrente está aqui. Aí o que acontece? Quando a tensão inverte, quem inverte primeiro? O I1 ou o I2? Hein? Pessoal, por que ele gera campo girante? Porque quando a tensão inverter, logo quando ela inverte, isso aqui é forte de momento. Vamos supor que quando a corrente, a tensão é positiva. Mas quando a tensão inverte, ela passa para cá. Aí o que acontece com a corrente 1, corrente 2 e o resultante? Quem inverte primeiro? I2. I2. Aí o I2 inverteu para cá, ó. Inverteu, né? I2. Logo no início que ele inverteu, o I1 inverteu? Ainda não. Não, por quê? Porque a bobina é muito primitiva, a corrente é muito atrasada. O I1 continua aqui, só que ele diminuiu, né? Ele diminuiu, está variando também. Mas o I2 passou para cá. Aí o I1 veio mais ou menos, está aqui, está diminuindo, tendendo a ficar. O que acontece aqui? Olha a corrente resultante agora. E olha
Ele estava aqui, eu vou chamar de FL, ele estava aqui, passou para cá. Ele não mudou mais 180 graus, ele mudou 90, 60, 120, 100. Então ele cria um toque. Se ele pulou daqui e veio para cá, quando a corrente inverteu, qual é o sentido de giro desse campo girante? Horário ou anti-horário? Horário. Hein? Horário. O fluxo resultante estava aqui, estava aqui, passou para cá, depois vai passar para cá, depois vai passar para cá, depois volta aqui e vai. Só que hora ele tem uma intensidade, hora ele tem outra. Mas é suficiente para gerar um torquezinho e determinar qual o sentido que o motor tem que gerar. Então, quando se coloca essa linha, a limitação fica sendo essa. O torque de partida é muito baixinho. Aplicações onde se demanda torques mais elevados, mas eu ainda quero utilizar motor monofase, ainda não justifica usar motor trifásico, ou eu não tenho uma alimentação trifásica na minha instalação, aí eu posso utilizar motores monofásicos com partida A. Aí eu mudo um pouquinho a estratégia. Ao invés de utilizar só esse enrolamento auxiliar com alta resistência, eu uso outro. Eu já coloquei essa figura aqui porque ela caracteriza as duas situações. Primeiro, esquece esse capacitor aqui. Tá ok? Esquece ele por enquanto. Vamos nos ater só a esse capacitor que está aqui insere com essa chave centrífuga que tem no outro. Agora, a característica do bobinado é um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o bobinado com poucas espiras. A resistividade dele pode ser maior também, mas não tanto quanto o outro motor sem capacitor. E vocês veem que sem o capacitor com a bobina mais resistiva, a corrente fica mais avançada em relação à corrente principal, não fica? O que acontece se em série com essa bobina eu coloco um capacitor? Hein? Vai adiantar essa corrente ainda mais.